ano de 2004, a Organização Mundial de Saúde intitulou o dia 14 de junho como Dia Mundial do Doador de Sangue. O objetivo é homenagear e agradecer a todos os doadores que ajudam a salvar vidas diariamente. E para falar mais sobre a doação de sangue, está aqui comigo o Ayub Simão Machado Rezec Filho, que é doador de sangue já há muito tempo, e o César Priebe, que é enfermeiro do Hemovida aqui de Novo Hamburgo. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu quero começar pelo Ayub, por essa curiosidade. Há quanto tempo já é doador de sangue? Faz 20 anos que eu dou sangue. 20 anos. E Isso. Teve algum motivo que te levou a começar a doar sangue? Não, nenhum. Foi por ajudar mesmo as pessoas, né? Que normalmente a gente conhece assim, tá tendo uma campanha para um amigo, um vizinho, aí tu vai lá e doa. Não, foi espontâneo mesmo, foi. E tu doa com que frequência? A cada 2 meses e meio. Só que plaquetas é a cada... Pode, no caso dele que faz doador de plaquetas, né, é um processo separado, ele pode fazer essas doações até 24 vezes por ano. Claro, a gente te chama às vezes até uma vez por mês, né, Ayub, mais ou menos. Bom, o Ayub está cadastrado lá já com vocês? Sim. De longa data. Bom, queria que explicasse como funciona essa doação de sangue. Acho que é importante a gente esclarecer, né, para quem está em casa, como é o funcionamento da doação de sangue tradicional e também dessa de plaquetas. Dessa situação especial. Bom, a pessoa pode doar plaquetas, aliás, doação de sangue total, né, de plaquetas, enfim, sempre de segunda a sexta, nossos horários lá, das 7h30 da manhã até o meio-dia, e a parte da tarde das 13 às 16. Para ser doador de sangue não é difícil, tem que sempre levar um documento oficial com foto, estar gozando de boas condições de saúde, né, a gente pode mencionar algumas delas, específicas em seguida, mas tem um fato novo, a questão da idade, nem tão novo, mas de 2011 para cá, dos 16 aos 18 anos, os jovens também podem doar. Legal. Desde que com a presença de um responsável legal. Então, e as pessoas de mais idade tinha um limite de 67 anos, agora passou para 69 anos, 11 meses e 29 dias, para não dizer 70 anos, né? É um dia antes dos 70 anos. Mas quem nunca doou sangue, existe uma data limite para iniciar a doação, é 60 anos. Para começar. Para começar, ou seja, se você tem 61 anos e nunca doou sangue, não vai pode. mais poder doar. A legislação retrata que, em função provavelmente de problemas de saúde que a pessoa possa vir a desenvolver após 60 anos, então é preferível que doe antes disso, né? Mas se já fez as doações antes, não tem problema, pode continuar. Se surgirem problemas de saúde, a gente avalia isso caso a caso. Bom, a pessoa chega lá com essa intenção então de doar sangue, qual é o procedimento? Então, com todas essas questões aí? Deve vir com documento com foto, é feito um cadastramento. Inicialmente ali, retirado uma foto, faz-se um cadastro, onde consta os dados, endereço, telefone, para eventual correspondência. Esse cadastro é uma exigência também da portaria, são tudo normas que vai se seguindo. Precisa ter mais de 50 quilos, né? Não ter feito tatuagem recentemente, no último ano, não estar resfriado, não estar usando antibióticos. Então ele faz esse cadastramento, passa para uma sala onde é verificado os sinais vitais, a pressão, a frequência cardíaca, enfim, e se faz um pequeno teste, que é uma picadinha no dedo, para verificar o nível assim, do hematócrito, de ferro no sangue. Porque se estivesse abaixo de um percentual que nós temos ali como estabelecido, não pode doar, né? Então já se vê isso nesse momento. E depois passa com uma entrevista com nós aí, os enfermeiros, né, o pessoal. Fez um questionário, né? E nessa entrevista, isso mesmo, já te fizemos várias vezes a mesma questionário. Tu passa sempre pelo todo esse processo. Se for uma vez por mês, toda vez por mês tem que fazer o questionário, né? Tá certo.
Então ali, nessa etapa, a gente define então se a pessoa está apta ou não à doação. Se não estiver apta, é comentado o porquê, quanto tempo ela pode retornar, ou se não, já passa para a sala de coleta. E a sala de coleta, então, é o momento de fazer doação de sangue. Em média, nessa doação de sangue que as pessoas estão acostumadas a fazerem, porque plaqueta é algo não é tão difundido e não são muitas pessoas que fazem. Então, não, que a gente conhece aquele que vai com a bolsinha ali. Isso mesmo, faz com aquela... a mão aqui assim e tal. Então, aquele é um processo de 10, mais ou menos 10 minutos, né, aquela doação. Depende da pessoa também, acho que da veia da pessoa, né? E dói? Não. Eu já teve gente aqui na TV, quando a gente falou que ia tratar sobre o assunto, que tem um certo receio, tem um pouco de medo. Muita gente tem medo da agulha, né? Exato. Mas é só não olhar para a agulha, olha para o lado. Tem sim, né, os 2 segundos ali, talvez, de dor, mas não vai doer muito tempo. É só o momento quando se transfixa a pele, mesmo. Então dá aquele momento de dor, mas não vai doer. E depois também não acontece nada? Não. Não fica com dor no braço, não nada, fica com mal-estar? É claro, a gente deixa claro assim, ó, se a veia for de difícil punção, a gente vai ter que definir na hora, olha, senhor, a sua veia é difícil, a gente pode tentar, mas existe um pequeno risco de fazer um hematoma aqui, deixa claro isso, né? A pessoa pode... ela é informada anteriormente. Ela é informada, então pode não... Mas os profissionais que estão ali, por fazerem isso com uma certa repetitividade, eles estão bem capacitados, bem treinados, assim, então é difícil, o índice de hematomas é baixo, assim. Bom, aí depois desse sangue coletado, o que acontece com ele, onde ele é armazenado, quanto tempo ele pode ser armazenado, enfim... Aí vamos para uma outra etapa, né, que muitas vezes desconhecida dos doadores, assim, vai para uma sala de fracionamento, que nós chamamos. Nessa sala existe uma máquina que faz a separação, né? Quando nós falamos em sangue, todo mundo lembra de uma bolsinha de sangue com uma coloração meio marrom, assim, né? Mas esse sangue é separado. Ou seja, existe uma parte do sangue que é todo amarelo, né, que é o plasma, as plaquetas, as hemácias. Então, nós podemos separar uma doação em até 3 hemocomponentes. Né, hemácias, plaquetas, plasma ou crioprecipitado, que a gente também chama. É um outro hemocomponente que tem fatores de coagulação. Então, por que tem que separar? Né? Por que é importante? Porque o paciente ele não vai necessitar de todos os hemocomponentes de uma vez só, muitas vezes. Depende da sua patologia, da sua doença, ele vai requerer alguns desses hemocomponentes. Então, por isso que eles são separados. E até por causa da validade também. Por exemplo, hemácias, que é o que a gente enxerga, daquela coloração mais marrom assim, tem validade de 35 a 42 dias, dependendo do tipo de conservante, assim. Plaquetas, que é a grande briga, e elas são responsáveis por fazer a coagulação, né? Por exemplo, você se corta, de alguma forma vai parar de sangramento. Então, são as plaquetas que auxiliam nesse processo. Elas têm validade somente de 5 dias. Né? O plasma, ele pode ser congelado e ele já tem uma validade bem maior. Né? E aí nós temos o caso nós estávamos falando que o Ayub é doador de plaquetas assíduo. Né? É um outro processo que ele vai só lá para deixar as plaquetas, ele não deixa os outros tipos de hemocomponentes. É um processo todo mecanizado. E normalmente vocês ligam, já que tem esse cadastro? É agendado. Aí é agendamento. Porque como o tempo também é curto, né? Exatamente. De atuação, tem que ter a disponibilidade da pessoa também, né? Para receber depois? Não, para tirar, né? Para tirar e para receber depois, porque não adianta tu tirar daqui 10 dias, o cara vai lá receber, não adianta. E a doação de plaquetas, como tu disseste, né? Precisa ter disponibilidade de tempo, porque... Demora muito. Uma hora a 1h30. Uma hora, tu fica sentado na máquina. E aí é uma máquina, é um processo diferente. Exatamente. É uma máquina que... onde é colocado um kit, as pessoas, pela primeira vez, elas pensam, meu Deus, meu sangue vai para dentro de uma máquina, mas e aí vai contaminar tudo? Não é assim. É um kit que é acoplado a esta máquina, na extremidade do kit tem uma agulha, que é então perfurada aqui, e o sangue é sugado
para dentro dessa máquina. Não todo o sangue, apenas 400, 450 ml. Aí a máquina processa, faz o processamento já e separa para uma bolsa lateral alguns ml de plaquetas. E todo o restante daqueles 400, 450 ml, ela devolve para o doador. Pronto, isso é um ciclo. E aí nós temos 6 ciclos semelhantes. E não esquecendo que é tudo lacrado, né? O material que vem. Ah, sim, muito importante isso, é tudo lacrado. Não tem perigo nenhum, exatamente, de contaminação. Isso é uma garantia mínima, né, que os bancos de sangue têm que oferecer, que é um material totalmente estéril, tanto para as outras doações também. Material sempre seguro e estéril, de uso único. Bom, tu falaste que é retirado um tanto de plaquetas ali do sangue e o resto é devolvido. Isso. Aí inicia a máquina novamente, suga novamente 450 ml, digamos assim, faz novamente o processamento, depois guarda as plaquetas para aquelas plaquetas iniciais que ela já tinha feito no primeiro ciclo, retorna todo o restante. Aí nós teremos, em média, 200 ml, 250 ml de plaquetas que o doador deixa, então, nessa 1h30, 1 hora de duração. Essas plaquetas são extremamente importantes assim, para pacientes que, por exemplo, pacientes com câncer leucêmicos, leucemias, que são pacientes que precisam de muita plaqueta com certa frequência assim, durante a sua internação no processo de quimioterapia. Então, acaba sendo muito útil e necessária nesses processos. Bom, uma dúvida também que surge muito em relação à doação de sangue. Esse sangue não vai me fazer falta depois? Essas plaquetas não vão fazer falta lá para o seu Ayub depois? Né, Ayub, quando você chega lá, a gente faz uma contagem inicial, pré-doação, e antes de ir embora, a gente coleta mais um pouquinho do sangue dele para mostrar e provar, nós precisamos provar para uma fiscalização, com quantas plaquetas ele está saindo de lá. E aí, então, a legislação, é clara, ela diz que o doador, para ser doador de plaquetas, tem que ter uma contagem acima de 150 mil por milímetro cúbico e ele não deve sair com uma contagem abaixo de 100 mil. Então, a gente, por prática, já sabe que as pessoas sempre saem com mais do que 150 mil. Já não recrutamos pessoas que têm uma contagem mais baixa também. Até para não ter esse perigo. Bom, a gente segue conversando sobre isso daqui a pouco. Tem muitas dúvidas das pessoas para a gente tirar e principalmente vamos saber qual a importância dessa doação de sangue. O Em Pauta de hoje tratando sobre doação de sangue. Vamos ao intervalo e já voltamos.